Olá, sejam todos bem-vindos. É um prazer ter você aqui, você pai, você família. Nós estamos em uma conferência de pais. Essa conferência foi pensada para ajudar você, pai, mãe, familiar responsável, que tem o seu filho matriculado em uma escola de educação cristã, né? Uma escola que, na maioria das nossas escolas, usam a abordagem educacional por princípios ou uma escola de educação clássica, mas que tem ali no seu currículo a estrutura da Alicerces do Ensino. Então, sejam todos bem-vindos a essa conferência. Nós vamos aqui ter 3 apresentações hoje. A primeira com a nossa diretora pedagógica de toda a coleção, de toda a editora, é a Juliana, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre quem nós somos, a nossa identidade, nosso propósito de existência. Depois nós vamos ter uma professora Chay falando um pouquinho sobre a prática dela, né? Ela vai trazer uma questão muito importante que é: não, legal, ouvi a Juliana, conheci a editora, eu tenho material do meu filho, mas como que isso se aplica, né? Então, nós vamos ter ali alguns exemplos de ferramentas, nós vamos ter ali alguns exemplos de páginas dos alunos que vão mostrar, então, para você, pai, como que a pesquisa bíblica, como que a definição de palavras-chave, como que a biografia, ela conduz os alunos dentro do tema que está ali sendo estudado. Então, nós vamos ter ali uma aula prática com a professora Chay. E depois eu vou fazer com vocês uma fala sobre a questão da família, da rotina, né? E vai ser uma fala em parceria com a Ana Beatriz Rinaldi, que é da ESEP. Então, vou convidar já a nossa primeira palestrante, a Juliana, que vai aqui falar um pouquinho com a gente sobre a nossa história, a nossa identidade, quem nós somos. E antes da Juliana, da Chay ou da minha fala, eu quero orar por esse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por este momento, pelo que o Senhor fez em nossas vidas. Abençoa cada uma das famílias, dos pais aqui representados, dos palestrantes. Que a tua graça e o teu amor esteja sobre nós. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E agora vamos ouvir Juliana Elpa. Olá, seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos muito felizes com a sua presença aqui junto conosco no nosso canal. Eu sou Juliana Elpa, diretora pedagógica da coleção Alicerces, e vim aqui conversar com você sobre um assunto muito importante. Nós queremos conversar sobre alicerces na sua família. Nós vamos dialogar sobre como fortalecer a nossa aliança para impactar gerações. Esse é o nosso tema. Atualmente eu sou pesquisadora na área de educação, concluindo meu doutorado, e para mim é uma grande alegria compartilhar com você um pouquinho sobre a coleção Alicerce. Seja muito bem-vindo. Nós iremos percorrer um caminho juntos, onde nós iremos conhecer o que é a série Alicerces, como a identidade dos nossos filhos é formada, vamos refletir um pouquinho sobre isso, e vamos conhecer as coleções que nós preparamos para você e para a sua família. E vamos mostrar para vocês também um pouquinho da plataforma, formações, assessorias e como nós desenvolvemos o nosso trabalho aqui na série Alicerces. Queremos começar apresentando para você quem são as editoras que compõem, então, que se uniram para compor a nossa série Alicerces. A série Alicerces ela é resultado da parceria entre 2 editoras, a editora Princípios e a editora Cristã Evangélica. E eu vou apresentar para vocês um pouquinho da linha do tempo de como esses projetos surgiram, antes de mostrar para você os projetos e como você pode aplicar em sua família. A editora Cristã Evangélica ela foi fundada em 1994, já tem aí muitos anos de experiência, em São José dos Campos, em São Paulo, pela família Barnett, junto com outras pessoas. E a editora Princípios foi fundada aqui pela nossa família em Curitiba, no Paraná, no ano de 2017. Em 2017, também, os diretores das 2 editoras fizeram uma viagem para os Estados Unidos, realizando uma pesquisa de campo, a fim de conhecer cada vez mais detalhes sobre a aplicação da abordagem educacional por princípios no contexto de onde ela surgiu, que são as escolas americanas. E desde 2022, nós estamos em aliança, então, de parceria entre as 2 editoras,
e juntos nós produzimos todas as coleções da série Alicerces. Em 2023, nós também realizamos uma pesquisa em Singapura e fomos conhecer de perto o método utilizado nas nossas coleções que compõem o nosso material de matemática. Singapura é o país com os melhores resultados em matemática do mundo, e nós fomos até lá conferir pessoalmente sobre como nós poderíamos aplicar esses conhecimentos e a metodologia utilizada para o ensino de matemática nesse país, aqui nas nossas coleções da série Alicerces. E desde 2022 também estamos em parceria com associações de escolas cristãs no nosso país, a ESEP, Associação de Escolas Cristãs de Educação por Princípios, e também desde 2025 com a AXE. E junto com essas associações, nós temos a grande alegria de apresentar para você e para a sua família a coleção Alicerces, que hoje já é utilizada em mais de 85 escolas no nosso país, e são milhares de crianças que estão recebendo a cada dia o ensinamento com base numa cosmovisão bíblica e com muita excelência acadêmica. Bem, e talvez você se pergunte, qual é o nosso objetivo aqui ao criar a série Alicerces? Nós temos uma ênfase na formação de líderes servidores para atuarem nas áreas de influência da sociedade, por meio do crescimento emocional, físico, intelectual e espiritual. Na série Alicerces, nós estamos contemplando a criança ou adolescente numa perspectiva integral do ser humano, porque é assim que nós entendemos que foi a forma com a qual Deus nos criou, numa perspectiva integral, não apenas intelectual, mas nós temos emoções, nós temos um corpo físico, nós também temos toda a dimensão espiritual do ser humano. E a série Alicerces, ela foi constituída tendo em mente essa integralidade do seu filho e da sua filha. Então, para nós, é um grande privilégio poder compor, criar uma coleção que busca pensar na criança e no adolescente como um ser integral. E nós atuamos aqui na série Alicerces numa aliança de parceria. Nós entendemos que a educação ela não acontece de forma isolada. Nós precisamos, em primeiro lugar, da família. Nós entendemos que a família é a principal responsável pela educação das crianças e dos adolescentes. Nós também entendemos que a escola é responsável por apoiar as famílias na missão de educar os seus filhos. E a equipe da série Alicerces, ela é responsável pela criação de todas as nossas coleções. Nós reunimos uma equipe multidisciplinar, autores com formação em cosmovisão bíblica, pós-graduação, mestrado e doutorado, pesquisadores que estão junto conosco, desenvolvendo todas as coleções que estão chegando aí na sua casa, estão diante dos seus filhos todos os dias. Uma equipe muito comprometida com o trabalho que nós estamos desenvolvendo na área de educação. E para isso, nós queremos refletir junto com você agora sobre como a identidade dos nossos filhos é formada. Você já parou para pensar como a identidade do seu filho ela foi formada? Então, nós temos aqui a foto do nosso filho. Eu sou Juliana, então, como eu já me apresentei para vocês, eu sou casada, atualmente nossos filhos já são adultos, mas esse é o Tiago, nosso filho caçula, e quando ele era pequeno, nós, já desde que eles eram bebês, nós temos 2 filhos, a gente começou a pensar e refletir qual era a forma de educação que nós desejávamos para os nossos filhos. Então, eu e meu esposo, nós pensamos como a identidade dos nossos filhos seria formada, quais seriam as influências que nós iríamos proporcionar para eles durante o seu período de desenvolvimento. E nós sabemos hoje que os nossos filhos, eles têm fatores biológicos de influência de formação da sua identidade e também fatores ambientais. Então, os pesquisadores, eles estabelecem que, em média, 50% dos fatores que influenciam a formação da identidade dos nossos filhos, eles são biológicos, ou seja, eles já nasceram com esses fatores dentro de si,
mas também nós temos fatores ambientais que são muito, muito importantes para a formação da identidade dos nossos filhos. E vamos entender, então, quais são esses fatores. Nós temos aqui o que nós chamamos de modelo ecológico social. O que é isso? Nós temos um pesquisador, Bronfenbrenner, que estabeleceu, que estudou quais são as fontes de influência que impactam na identidade dos nossos filhos, ou seja, como a identidade dos nossos filhos ela é formada. E aqui vocês estão vendo que nós temos 3 círculos, nós temos o microsistema, o exossistema e o mesosistema. Não existem apenas esses 3 fontes de influência, mas aqui nós simplificamos para a nossa compreensão durante o nosso diálogo sobre a importância de ter uma educação que venha formar a identidade dos nossos filhos numa perspectiva integral do ser humano. E para isso nós trouxemos para você, então, um exemplo a partir da formação da identidade dos nossos próprios filhos, aqui do nosso filho mais novo, do Tiago. Então, vocês estão vendo que quando ele era criança, bebê, dentro do seu microsistema, ou seja, da sua influência direta, nós temos a família. Os pais são a principal fonte de influência social de uma criança, a família restrita, mas temos também a família estendida, que são os familiares. Nós temos também, como fonte de influência dos nossos filhos, clubes esportivos, a mídia, escola, igreja, amigos e os avós, os tios, os familiares. Temos também ali no exossistema os vizinhos, todas as influências externas, por exemplo, de convívio em parques, serviço de saúde, também o trabalho dos pais, toda a assistência médica que nós demos para os nossos filhos. Então, todos esses aspectos fizeram parte ali do seu exossistema. E temos também o mesosistema. Nossos filhos, por exemplo, nasceram no Brasil. Então, o Brasil tem um contexto de um sistema político, leis que garantem hoje a proteção das crianças e adolescentes, cultura, economia, todos esses aspectos, eles influenciam diretamente a formação da identidade dos nossos filhos. E, nesse sentido, nós precisamos pensar o quanto a escola tem um impacto e uma influência direta na formação da identidade dos nossos filhos. E nós podemos observar na próxima tela que no microsistema do Tiago, por exemplo, e do Caleb, agora vocês já estão vendo ali os dois nessas fotografias, nós temos a família, né? Eu, meu esposo, os 2 meninos, nós temos a escola e a igreja, ela foi e ainda continua sendo parte muito importante na formação da identidade dos nossos filhos. Temos esse vínculo de fé, esse crescimento, proporcionou para os nossos filhos a possibilidade de ter um crescimento integral. Então, esses aspectos foram algumas das influências que fizeram parte do microsistema dos nossos filhos. E na continuidade, nós temos o exossistema, que são a influência dos avós, dos amigos, dos tios, da mídia. Hoje as crianças passam muito tempo em frente às telas, então a mídia tem uma grande influência sobre a formação da identidade das crianças. Não foi o caso ainda dos nossos filhos, porque quando eles eram pequenos, a gente não tinha todo esse acesso às telas como as crianças têm hoje, então as telas faziam parte do exossistema deles, mas atualmente as telas estão no microsistema das nossas crianças, pelo grande número de horas que elas passam em frente às telas, o que é um grande risco, e nós, pais, precisamos ficar atentos a isso. Nós tivemos também, como fonte de influência na vida da formação da identidade dos nossos filhos, as atividades esportivas e musicais, e todo o sistema de saúde, os médicos e tudo que nós proporcionamos para eles. E no mesosistema, exemplificando um pouquinho para a gente entender quais foram as influências sobre a formação da identidade dos nossos filhos, nós temos ali todo o sistema legal, o primeiro país onde nós moramos, o Brasil, todo o sistema que compõe esse arcabouço legal, que influencia também a formação da identidade dos nossos filhos. Os nossos filhos nasceram na geração Z, toda essa classificação geracional também nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre a identidade deles e o sistema econômico. Então, apenas para nós entendermos um pouquinho, o que nós vamos mostrar para vocês na próxima tela.
de que a identidade dos nossos filhos, ela é pautada em princípios, como se fosse a base de um iceberg. Esses princípios, eles dão origem aos valores dos nossos filhos. E são os princípios e valores que vão formando a identidade deles nesses sistemas que nós mostramos para vocês, é que moldam os comportamentos, as escolhas, que é a ponta do iceberg, é aquilo que nós conseguimos observar. Mas por trás da formação da identidade dos nossos filhos, ou alguns pesquisadores chamam de cosmovisão, ou seja, a maneira como eles veem o mundo, nós temos um grande iceberg que é pautado em princípios e valores. E é exatamente por isso que nós criamos a coleção Alicerces. A identidade dos nossos filhos também pode ser comparada com uma árvore. Nós temos na raiz da árvore todos os princípios que dão origem, então, aos valores que estão no tronco da árvore e que moldam os comportamentos das crianças e adolescentes. Às vezes, nós queremos que haja uma transformação no comportamento dos nossos filhos, mas para isso nós precisamos observar o que está lá na raiz da árvore, ou seja, quais são os princípios que eles estão aprendendo diariamente por meio da escola, por meio da família, pela influência da mídia, pela influência dos amigos, da igreja e de todas as instituições e pessoas que fazem parte da vida dos nossos filhos, das nossas crianças e adolescentes. Então, isso tudo é importante para que nós possamos entender que existem 3 modelos de educação. E nós vamos comparar esses modelos com 3 copos. Então, imagina que aqui no Brasil, nós temos todo o conhecimento acadêmico previsto na legislação brasileira, que é intitulada de Base Nacional Comum Curricular, é um documento importante que norteia todo o conhecimento acadêmico previsto para cada ano escolar aqui no Brasil. Existe toda uma legislação que vem pautar toda a criação das nossas coleções. Mas imagine que todas as escolas precisam trazer para as crianças esse mesmo conhecimento acadêmico. Então, ele está representado ali por esse copo. Existe um modelo de educação chamado educação secular, onde a criança ela vai aprender os aspectos do crescimento intelectual dessa criança, ou seja, todo o conhecimento acadêmico necessário para o seu desenvolvimento a cada ano escolar. Mas existe um segundo modelo de escolas que trazem uma educação secular em escolas cristãs. Então, o mesmo copo que representa o conhecimento acadêmico, ele está representado ali. Só que existem escolas que colocam um pouquinho de conhecimento bíblico no seu currículo. O que significa isso? Que a criança vai ter um culto, uma oração, uma devocional, são escolas confessionais, são escolas cristãs. Mas são escolas cristãs que ensinam princípios bíblicos apenas em algumas disciplinas acadêmicas. O modelo que nós trouxemos para você e para a educação do seu filho é o terceiro modelo, que é o modelo chamado abordagem educacional por princípios. Observe que o conhecimento acadêmico previsto na legislação brasileira está nos 3 modelos. Mas nesse terceiro modelo, nós estamos trazendo para os nossos filhos o que nós chamamos de abordagem educacional por princípios, um método de pesquisa que surgiu nos Estados Unidos e veio para o Brasil, então, já a partir de uma associação chamada AECEP, desde 1997. E nesse modelo, nós trazemos para as crianças e adolescentes a cosmovisão bíblica, ou seja, princípios bíblicos, não apenas num momento de devocional ou num culto, mas todos os assuntos que forem pesquisados no currículo escolar, eles trarão uma verdade bíblica, um princípio bíblico que vai ajudar a criança a aprender a raciocinar a partir desses princípios, como a abordagem integral do ser humano. Então, esse é o modelo que nós utilizamos para criar as coleções da série Alicerces. A criança ela vai aprender a desenvolver uma forma de raciocínio a partir de princípios que serão ensinados não apenas na aula de português, ou de história, ou de geografia, ou ensino bíblico, mas sim em todas as disciplinas. Mas será que talvez você fique se perguntando, puxa, mas meu filho,
ele vai estudar tantos princípios bíblicos, será que ele vai conseguir estudar todo o conhecimento acadêmico previsto na legislação brasileira como se ele estivesse em outra escola? Sim, você pode ficar tranquilo, porque nas nossas coleções, a criança ela vai aprender todos os conhecimentos acadêmicos necessários para o seu crescimento intelectual. Mas como nós falamos no início dessa conversa, nós estamos abordando o seu filho, a sua filha, numa perspectiva integral do ser humano. Então, essa criança ela vai ter princípios bíblicos em todas as disciplinas, em todos os conteúdos acadêmicos para o seu crescimento espiritual, intelectual, físico e emocional. Essa é uma perspectiva integral do ser humano. E para isso, nós vamos conhecer a metodologia utilizada para a criação dos nossos materiais. Por que nós escolhemos a abordagem educacional por princípios? Talvez você se pergunte sobre isso. Porque nós prezamos por uma educação com excelência acadêmica, ou seja, todo o conhecimento acadêmico está contemplado dentro do nosso currículo, mas nós estamos ensinando a criança a partir de uma cosmovisão bíblica, ou seja, numa forma de raciocinar por meio de princípios que fazem parte lá da raiz da árvore. Então, nós estamos observando o princípio de soberania, caráter, mordomia, aliança, autogoverno, individualidade, semeadura e colheita. Esses princípios norteiam toda a criação do nosso currículo e eles vão ser desenvolvidos a partir de todas as disciplinas. Eles não vão entrar apenas numa disciplina específica, por exemplo, de ensino bíblico, mas em todas as disciplinas, em todos os conteúdos acadêmicos. Mas isso significa que a criança vai ficar todas as aulas raciocinando a partir desses princípios? Não. Isso significa que aquele conteúdo, quando ele for ser ensinado, principalmente quando ele for ser introduzido para a criança dentro do currículo escolar, ele será ensinado a partir de uma pesquisa. E essa pesquisa, ela entra na nossa metodologia, que é o como nós ensinamos. Então, nós ensinamos a criança a pesquisar o conteúdo acadêmico, a pesquisar o que a Bíblia fala sobre aquele conteúdo acadêmico, e nós temos várias ferramentas pedagógicas que nós utilizamos para pesquisa, como estudos de biografias, como o próprio uso do fichário, e a definição de palavras-chave, ensaio, produção textual, linha do tempo, são muitas ferramentas utilizadas para que as nossas crianças aprendam a pesquisar e para que elas gostem de aprender e não apenas memorizem conteúdos. E com base nessa filosofia, nessa metodologia, é que nós criamos o nosso currículo, que faz parte da série Alicerces. E tudo isso para quê? Quais são os resultados que nós pretendemos alcançar com essa educação? Nós queremos formar caráter cristão. Nós queremos formar erudição cristã, ou seja, alunos que saibam pesquisar. Crianças e adolescentes que não apenas recebam conteúdo pronto, ou principalmente hoje com acesso à inteligência artificial, produzam isso com muita rapidez, mas para que elas saibam realizar pesquisas, saibam utilizar fontes primárias de pesquisa. E esses são apenas alguns dos resultados que nós pretendemos alcançar. Nós também pretendemos formar liderança servidora e cosmovisão bíblica. Estamos trabalhando para que o seu filho, a sua filha aprenda a pesquisar, aprenda a aprender. E nos dias atuais isso é realmente um grande desafio. E para isso nós vamos mostrar para você agora quais são os diferenciais da nossa coleção. Então nós organizamos coleções didáticas que contemplam essa metodologia que nós acabamos de explicar para você de uma forma muito rápida e muito simples. É uma metodologia muito profunda que traz uma riqueza de ferramentas pedagógicas para a pesquisa e para o estudo das crianças e adolescentes, e nós utilizamos, então, esse método para a elaboração das nossas coleções. Nós trabalhamos também com a formação continuada dos professores que estão aplicando essas coleções. Nós oferecemos consultoria pedagógica para esses professores, para as equipes que utilizam as nossas coleções, e também tecnologia educacional. E nós desenvolvemos 3 coleções didáticas. A primeira se chama Sementes de Amor. É a coleção que foi criada para crianças da educação infantil.
Vamos apresentar para vocês daqui a pouquinho alguns detalhes sobre essa coleção. Temos a coleção chamada Sementes da Verdade. Então, se o seu filho está no ensino fundamental, anos iniciais, ele vai utilizar a coleção chamada Sementes da Verdade. E temos a coleção Conectados na Verdade. É a coleção para os estudantes do ensino fundamental, anos finais. Vamos conhecer agora, então, alguns detalhes sobre a coleção Sementes de Amor? Se o seu filho está na educação infantil, é essa linda coleção que ele vai ter em mãos. Nós temos materiais para crianças de 1 até 3 anos, um formato em A3, ou seja, são materiais com formato maior, com blocos de atividades. Anualmente, a criança vai receber 4 blocos de atividades, 4 pastas ou o material encadernado, de acordo com a escolha da escola, e também adesivos, que vem dentro de uma linda maleta. Nós temos também o material para as crianças de 4 e 5 anos. Nessa versão, nós temos o material em fichário ou pastas, ou material encadernado, também de acordo com a escolha da escola, que vem numa maleta, e os blocos de atividades onde todo o conteúdo acadêmico, como nós mostramos para vocês anteriormente, previstos na legislação brasileira, são contemplados. Então, você pode observar no material do seu filho, a partir desses 4 blocos, a cada bimestre ou trimestre, de acordo com a escolha da escola, esses blocos são organizados e são aplicados com o aluno. E na próxima tela, você consegue observar o modelo do registro da criança. A nossa equipe de pesquisadores preparou esse material com muito carinho, com muita excelência, e para que você entenda o que significa cada ícone, nós temos uma página de abertura, onde nós damos boas-vindas para a família. Sim, porque você, família, é a nossa parceira, está em aliança de parceria junto conosco e com a escola para a utilização das coleções. Então, é importante que você saiba o que significa cada um desses símbolos abrindo o material do seu filho. Na próxima tela, nós temos um exemplo de como nós trabalhamos esse conceito de aliança com a família. Nós temos uma página de abertura de cada quinzena de aulas na educação infantil, onde você vai ter acesso e você irá conhecer todos os conteúdos acadêmicos previstos para aquela quinzena. Então, se você desejar participar ativamente da educação do seu filho, você pode utilizar essa folha de apresentação da quinzena para acompanhar quais são os conteúdos acadêmicos e quais são os princípios, as histórias e as ferramentas pedagógicas utilizadas durante a quinzena. Então, esse é o modelo de registro da criança. E nós preparamos para vocês também o que nós chamamos de projeto Maker. Ou seja, a cada 15 dias você terá a oportunidade de acompanhar, a partir do e-book da família, o que o seu filho estará aprendendo em sala de aula, mas muito mais do que acompanhar, você vai poder fazer você poderá ter uma participação ativa, produzindo com a criança o que nós chamamos de projeto Maker, ou seja, vocês irão realizar uma atividade concreta junto com os seus filhos, e essa atividade vai ser enviada para a escola e utilizada em sala de aula durante uma quinzena. Então, o projeto Maker, ele foi pensado com muito carinho para que você tenha a oportunidade de participar ativamente e diretamente da educação dos seus filhos. Na próxima tela, você pode observar que nós criamos uma trilha pedagógica. Se você desejar ter acesso aos conteúdos que o seu filho está aprendendo detalhadamente a cada semana, você pode solicitar para a escola do seu filho acesso à trilha pedagógica. Nós criamos também o manual do professor, que é onde o professor ele pesquisa todos os conteúdos previstos nas nossas coleções. E você está observando, então, o registro do estudante, os adesivos e o projeto Maker, porque o professor recebe acesso a todos esses materiais. Temos também, na próxima tela, a coleção Sementes da Verdade. Então, até aqui, nós vimos a coleção Sementes de Amor. Agora, nós vamos observar o material organizado para crianças do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, anos iniciais. Nós organizamos 5 componentes fundamentais
de ciências, geografia, história, matemática e língua portuguesa. E é importante entender que matemática e língua portuguesa, nós também criamos o que nós chamamos de feras do saber. São cadernos de atividades complementares para que o seu filho realmente se torne um fera da matemática e também de língua portuguesa. E que ele tenha a possibilidade de realizar um projeto com livros paradidáticos durante toda a aplicação do currículo de língua portuguesa. Então, língua portuguesa vem integrado com Feras do Saber e também com os livros paradidáticos que serão utilizados durante o ano. E nós temos também materiais opcionais que as escolas escolhem utilizar, de acordo com a sua realidade. Aqui na próxima tela, você pode observar um modelo do material do seu filho. Observe que na página introdutória, nós trouxemos para vocês, pais, todos os conteúdos que a criança irá aprender durante aquele período que, em média, dura 5 semanas. Cada unidade do ensino fundamental, anos iniciais, tem a duração de 5 semanas. E cada ícone descrito no material da criança tem um significado. E nós queremos incentivar vocês, pais, a participarem ativamente da educação dos seus filhos. Observem na próxima tela a continuidade desse exemplo desse material. E o início do material, como nós explicamos para vocês, ele tem uma cosmovisão bíblica, ou seja, ele traz uma verdade bíblica sobre o assunto que vai ser pesquisado durante 5 semanas. Então, nós iniciamos o material didático do aluno apresentando o conteúdo acadêmico e um princípio, uma verdade bíblica relacionada com aquele assunto. E nas páginas seguintes, ele vai continuar estudando toda a parte acadêmica prevista na legislação brasileira, para que ele consiga realmente aprender todo o conteúdo necessário de acordo com a sua faixa etária e ano escolar. Nós estamos observando também a seguir os ícones do material, cada ícone tem um significado específico, nós criamos personagens para essa coleção que é bem lúdica, bem interativa, e vocês, pais, podem, então, ter conhecimento e acesso a esse material nas escolas nas quais os seus filhos estudam. Aqui vocês estão observando na próxima tela que nós também criamos o Guia do Professor, que é um material importante disponível em PDF para as escolas, onde nós temos guias de orientação para os professores. E a última coleção que nós queremos apresentar para vocês, ela é chamada de Conectados na Verdade. Essa é uma coleção que também contempla os 5 componentes curriculares básicos. Elas podem ser escolhidas pela escola em forma de fichário ou apostila, e nós temos os blocos de atividades Feras do Saber, de língua portuguesa e de matemática. Nós temos na página seguinte também uma apresentação dos 5 componentes curriculares, que são organizados, então, em 8 unidades, cada unidade dividida em 2 capítulos, e com um período médio de duração, então, de 5 semanas, e uma trilha pedagógica completa, que você também pode ter acesso para acompanhar a aprendizagem do seu filho. E olha que lindo esse material, na página seguinte você pode observar o material do estudante, todos os ícones que nós desenvolvemos com base na metodologia que a gente apresentou para vocês lá no início da nossa conversa. Então, você pode observar na página seguinte também a continuidade desse material. Então, todos os componentes curriculares foram pensados com muito carinho, por uma equipe que trabalha com muita excelência já há muitos anos, com base na metodologia chamada abordagem educacional por princípios, que também contempla o material do professor, um guia no qual o professor tem acesso a materiais para aprofundamento do conhecimento. Além disso, para título de curiosidade, para que vocês saibam o que mais nós preparamos para a escola do seu filho, nós temos também uma plataforma digital aonde os professores têm acesso aos livros digitais, materiais, vídeos e materiais complementares que fazem parte da coleção da série Alicerces, e temos também uma plataforma de formação de professores e prestamos também consultoria e assessoria pedagógica contínuas para os professores que usam nossas coleções. Tudo isso foi pensado para que juntos nós possamos desenvolver uma educação com excelência acadêmica e cosmovisão bíblica.
E agora nós já estamos indo para a última parte da nossa conversa. Eu trouxe aqui para vocês, nesse momento de conclusão, uma foto da nossa família, mas é uma foto atual. Lá no começo, no início da nossa conversa, eu mostrei para vocês a foto dos nossos filhos ainda muito pequenininhos, quando nós estávamos lá no ano em que eles nasceram, 2001, 2002, preocupados com a educação dos nossos filhos e quais princípios nós iríamos ensinar para eles durante toda a fase da sua infância e adolescência. Hoje eles já são jovens, o nosso filho mais velho, o Caleb, já é casado com a Jéssica, vocês estão vendo ali também o Tiago e a Luísa, e para nós, como pais, é uma grande alegria, um privilégio poder formar uma geração que começa na nossa casa, né, essa educação de filhos com base em princípios, mas formar uma geração que tem princípios de vida para que eles vivam uma vida de princípios. Nós temos visto isso dentro da nossa família, já há mais de 20 anos nós aplicamos a abordagem educacional por princípios em casa, nas nossas vidas, e a gente entende que a educação por princípios é uma educação de mente para mente, mas também de coração para coração. É uma educação que traz essa perspectiva integral do ser humano. E para eu concluir a minha conversa com vocês hoje, eu gostaria de ler um poema que eu escrevi que fala exatamente sobre isso. O nome desse poema é Famílias Conectadas. Pai, mãe, filho ou filha. É tão bom ter uma família. Não é bom estar sozinho. Farei alguém para estar junto neste caminho. Deus criou o primeiro casal e deu a eles um dom especial. A família é a ideia do Criador. É ali que aprendemos o que é viver em amor. Somos acolhidos, cuidados, nutridos. Crescemos e temos amigos. A família é onde temos uma referência, onde aprendemos a virtude da paciência. Um lar, um aconchego, um afago, lugar de amor e de receber um abraço. Família é a nossa base, o nosso fundamento, onde recebemos ensino, proteção e alimento. Família é feita de imperfeitos que olham para a luz e ajudam um ao outro a seguir os passos de Jesus. Famílias integradas, consagradas, curadas. Todos nós queremos ser famílias conectadas. Esse é o nosso desejo para você e para a sua família, que você caminhe em aliança conosco, utilizando tudo que nós preparamos com muito carinho para você e para a sua família na coleção que faz parte da série Alicerces, tudo pensado assim com muita excelência, com muito cuidado, com uma equipe muito comprometida com Deus e comprometida também com a escola, as escolas que nós temos servido e também com as famílias que fazem parte dessa grande rede hoje que está utilizando as coleções da série Alicerces. Muito obrigada por acreditar, apoiar e caminhar em aliança conosco. E não deixe de nos procurar se você tiver qualquer dúvida, se você desejar aprender mais sobre educação pautada numa cosmovisão bíblica, sobre o que é abordagem educacional por princípios, nós estamos aqui para inspirar e servir você. Muito obrigada, um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e tenham cada vez mais uma família conectada. Um abraço. Que alegria, né? Eu fico muito feliz quando nós escutamos a Juliana, porque ela tem uma propriedade, né? Uma sabedoria para falar. Eu gosto muito da experiência da Juliana, não só como professora, mas como mãe, né? Hoje atuando como diretora pedagógica e também na atuação global. E uma das coisas que me chama a atenção é que a Juliana é uma pesquisadora, né? E isso é uma das ferramentas mais importantes que nós queremos formar na vida dos filhos de vocês. Então, a Juliana já viajou para a Alemanha, para Singapura, para os Estados Unidos, para a Itália, para o Paquistão, para vários países da África e tem uma experiência de sala de aula, né, de múltiplas escolas para saber, olha, isso aqui funciona. Então, a gente agradece, Juliana, pela sua fala. Mas tudo que acontece, né, a realidade central está no professor. Né? Eu sempre digo isso porque, embora nós estamos como uma editora, eu percebo isso.
se eu tiver o melhor material didático do Brasil, se eu tivesse a editora mais top, que mais aprova nos grandes vestibulares, no ITA em São José dos Campos, no Colégio Agulhas Negras da carreira militar, né? E aqueles sistemas de ensino que são 8, 10, 12 mil reais mensalidade, mais material didático, e eu não tivesse um bom professor, esse material seria só um conjunto de folhas. Então, quem faz esse material acontecer, ou quem dá sentido, propósito, e mostra para você, pai, que esse material ele é verdadeiro, é uma professora, né? Então, eu quero aqui convidar a professora Chay, nós vamos ouvir um pouquinho dela e ouvir um pouquinho dessa experiência. Chay, que Deus te abençoe e que você seja instrumento de Deus para as nossas famílias. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Chayene e estou representando o Colégio Aprendiz de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Eu sou formada em Direito e em Pedagogia e já concluí alguns cursos da abordagem educacional por princípios. Eu sou a professora regente do 5º ano há cerca de 4 anos e estes na foto são os meus alunos na cerimônia da caneta. No próximo slide, nós temos o tema da conferência, que é Alicerce na Escola, formando uma cosmovisão cristã com erudição e excelência. Então, hoje, eu vou compartilhar com vocês como é utilizar alicerces no dia a dia da sala de aula, vou mostrar algumas atividades das crianças e alguns registros feitos no fichário. No início do ano, nós realizamos a fundamentação do componente curricular de linguagem. O material, ele traz a definição de linguagem com base no dicionário Webster, que possui definições cristãs. O dicionário diz o seguinte: linguagem, a fala humana e a expressão de ideias por palavras ou significativos sons articulados para a comunicação de pensamentos, palavras devidamente organizadas em sentenças, escritas, impressas ou gravadas e expostas à visão. Dentro da definição, o material também traz algumas palavras que serão pesquisadas pelos alunos do dicionário. As palavras são ouvir, falar, escrever e comunicação. O material também apresenta o propósito horizontal e o propósito vertical para o estudo da língua portuguesa. É muito importante as crianças compreenderem o motivo, a finalidade para o estudo de um determinado conteúdo, porque a aprendizagem ela se torna mais significativa. Com o estudo da linguagem, com a definição da linguagem, os alunos compreenderam que Deus ele se comunicava com os homens e ainda se comunica, e que ele deixou a sua mensagem escrita, que é a Bíblia, e devemos lê-la, devemos compreendê-la, e também é nossa missão como cristãos espalhar o Evangelho. O material, ele também traz alguns versículos que podem ser trabalhados com as crianças. Os versículos são Mateus 12, 34 e 35, que diz: porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. E também 1 Coríntios 13, 1, que diz: se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. E por meio das atividades, as crianças, elas identificaram o princípio do caráter e da individualidade. E elas entenderam que a importância de utilizar as palavras para o bem, para abençoar as pessoas, para trazer vida, e que a linguagem dos filhos de Deus deve ser acompanhada pelo amor. Durante a semana, eu fiz uma atividade, um desafio com os alunos, que eles somente iriam falar palavras para o bem, para abençoar o próximo.
No início foi um pouco difícil, eles tiveram que ter muito autogoverno, mas todos cumpriram com o desafio e a gente percebeu que os conflitos diminuíram, as discussões diminuíram e a sala de aula, as aulas ficaram mais harmoniosas, teve mais o princípio da aliança entre eles. Veja nesse slide a proposta do material para trabalhar com a diversidade da linguagem. As crianças, elas relembram o alfabeto em Libra e em Braille e elas formam frases e palavras usando os dois sistemas de comunicação. Elas também fizeram uma atividade em uma folha branca, elas escolheram diversas frases e usaram o sistema do Braille, as bolinhas, para escrever as frases. As bolinhas elas foram preenchidas com cola branca e depois de seca, eu pedi para as crianças fechassem os olhos e por meio do tato, elas sentiram cada bolinha. Dessa forma, elas se colocaram no lugar de pessoas que não enxergam e sentiram gratidão pelo sentido da visão. Como eu estava trabalhando a questão da diversidade da linguagem, em educação cristã, eu trabalhei com as crianças a biografia de Helen Keller. Por que uma biografia? Porque ela apresenta pessoas que são dignas de serem imitadas, pessoas que cumprem o propósito de Deus aqui na Terra. E por que a Helen Keller? A Helen Keller, ela foi uma escritora, ela foi uma conferencista, ativista social norte-americana e ela foi a primeira pessoa a se formar em uma faculdade. Aos 19 meses de idade, ela contraiu uma doença que a deixou surda e cega. Até os 7 anos de idade, ela era considerada uma criança difícil, tinha acessos de raiva, gritos, mas isso acontecia porque ela não conseguia se comunicar com as pessoas. Ela não era compreendida. A situação dela mudou, a vida dela mudou quando ela passou a ser ensinada pela professora Annie Sullivan. Em cerca de 6 meses, ela aprendeu mais de 100 palavras e é importante frisar que ela se comunicava de forma diferente, mas ela não permitiu que as limitações a paralisassem. Ela concluiu a faculdade de filosofia, ela escreveu a sua biografia, ela escreveu artigos para jornais, ela ajudou as pessoas com deficiência e também mulheres, e ela foi agraciada com muitos prêmios. Além da ferramenta da biografia, nós usamos outras ferramentas para estudar a Helen Keller, como por exemplo, a linha do tempo. A linha do tempo ela é uma sequência lógica com os principais acontecimentos da vida da Helen Keller. Para realizar essa atividade, os alunos tiveram que fazer uso da mordomia, ao desenhar, ao pintar, ao escrever e também do princípio da aliança, porque esse trabalho foi em grupo. Também, em Belas Artes, os alunos desenharam a Helen Keller com base em uma pintura. E eles também relacionaram os 7 princípios com a vida da Helen Keller. E durante essa relação com os princípios, os alunos eles perceberam que a Helen Keller ela foi criada de forma única e especial por Deus, que ela tinha um propósito que era ajudar as pessoas e que ela deixou na Terra um legado de amor e de bondade. Então, os alunos também fizeram um quadro, um gráfico T, um quadro comparativo com as características do caráter interno e externo da Helen Keller. Então, deu para perceber que por meio da definição de palavras, por meio da pesquisa bíblica, por meio da relação de princípios, os alunos colheram vários frutos, que podem ser acadêmicos,
sociais e espirituais. Eles compreenderam o que é uma biografia, eles compreenderam também o que é a linguagem, a importância da linguagem e que as pessoas são criadas de forma única e de forma especial. E o entendimento de que as pessoas se comunicam de forma diferente ajudou a turma do 5º ano a se comunicar com um aluno autista não verbal. Como? Elas criaram estratégias, seja por gestos, apontamento de pessoas, de objetos, repetição de informações, fazendo com que o aluno ele estivesse incluso tanto nas atividades quanto nas brincadeiras. Inclusive, como consta na foto, uma aluna, inclusive, fez um cartaz dedicado a ele, falando que ela tinha aprendido muito com o autismo, que o amor não é só pelas palavras, mas também por gestos. Eu também quero compartilhar que o uso da metodologia da Alicerce me ajudou muito a ser uma professora melhor. Por quê? Porque antes de eu transmitir uma informação, de eu repassar um conteúdo, eu faço uma pesquisa bíblica, eu procuro o que a Bíblia tem sobre o assunto, eu busco compreender cada palavra e eu também busco a sabedoria de Deus. E eu busco fazer tudo com excelência. Usar boas palavras, palavras sábias, palavras para abençoar os alunos. E eu busco ser excelente, ser um modelo de caráter, não só pelas minhas falas, mas também pelas minhas atitudes. E, por fim, é necessário salientar que a metodologia utilizada de definir palavras, de buscar o que a Bíblia diz sobre o assunto, de relacionar princípios, de raciocinar por princípios e relacionar com a vida dos estudantes, é acadêmico, porque promove a correção da cosmovisão do aluno e gera resultados na vida dos estudantes. Eu espero que eu tenha ajudado. Muito obrigada. Chay, a gente agradece muito a Deus pela sua vida. Ouvir o seu testemunho, ouvir sua prática em sala de aula é algo que nos anima e que nos enche de coragem. Saber que em cada sala de aula, né, pelo Brasil afora, nós temos pessoas como você, professores, que entenderam um chamado, entenderam um propósito, né? Pessoas como você que buscaram não só a formação na área do direito e da pedagogia, né, que estão ali atuando em áreas diferentes, mas que também procuraram, junto com a educação por princípios, fizeram uma formação. E voltando lá na nossa fala inicial, né, você, professor, é a chave para a execução desse material. Então, pai, você percebeu pela aula da Chay que esse material ele tem, né, ferramentas, caminhos, itens, sequência didática pensado com intencionalidade, né? E tudo que a Juliana falou na primeira fala, a Chay agora concluiu, e nós vamos dar sequência agora com a minha fala, junto com a Ana Beatriz Rinaldi, sobre agora um tema que é muito sensível. As escolas às vezes nos relatam, os pais dizem que tem muita tarefa, às vezes os pais falam que tem muita atividade para casa, mas será que isso está errado? Né? Será que realmente a gente não precisa estimular o nosso filho a fazer tarefa? E como estimular e por que estimular? Então vamos agora à próxima fala, que é sobre a lição de casa. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. A gente já conversou um pouquinho sobre vários assuntos aqui na nossa reunião hoje. Para você, pai, para você, família, para você que tem o seu filho aí matriculado numa escola Alicerces, nós acreditamos muito nessa aliança que vocês, enquanto família, constroem com as escolas. E hoje eu estou aqui, né, junto com a querida e uma pessoa muito conhecida na nossa comunidade de escolas de educação por princípios, que é a Ana Beatriz Rinaldi. Ela fez essa apresentação, né, em nome da AECEP, e eu vou fazer a apresentação dela, né, e no final eu vou colocar ali uma informação importante que a Ana trouxe para você, família, em relação a esse assunto. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre a família e a educação formal dos seus filhos, com foco principalmente numa dúvida que muitas escolas trazem para a gente, que é a tarefa de casa.
Mas você deve estar se perguntando aí, né, na sequência da nossa atividade, depois desse slide inicial, o nosso primeiro slide do conteúdo é: o que acontece, né, com uma escola quando ela adota a educação por princípios? Você provavelmente na sua cidade, talvez tenha uma, duas, se a sua cidade for uma cidade maior, como a capital, 7, 8, 10 escolas cristãs e não cristãs que você procurou para conhecer na hora de matricular o seu filho. Mas você gostou dessa escola por conta da abordagem. Alguns pais às vezes me perguntam assim: Felipe, você que está na coordenação pedagógica, você que faz parte da alicerces do ensino, qual que é a diferença de uma escola para outra, né? Eu não posso colocar o meu filho numa escola montessoriana? Não existe educação neutra. Então, se você pesquisar a fundo um pouquinho, você vai encontrar que a educação montessoriana ela foi elaborada lá na Itália fascista, ela é um método de educação para o cidadão italiano, ou a pedagogia de Vygotsky, que vai ter muita proximidade com a Revolução Russa e que vai educar o cidadão para a coletividade, que é o objetivo maior de uma sociedade comunista e materialista. Então, uma escola que adota uma abordagem, ela traz para a sua realidade fundamentos filosóficos, metodológicos e curriculares. A filosofia está no campo da mente, é o que essa escola pensa. A metodologia são as ferramentas, os métodos que essa escola utiliza. E o currículo é o material que a escola implementa, bem como a concepção de cada matéria. Uma escola secular de qualquer sistema de ensino que não seja um sistema de ensino cristão, ele vai trazer a história como uma luta de classes, ele vai trazer a ciência como uma perspectiva da evolução, ele vai trazer a linguagem como uma questão da representação da identidade apenas do homem, da sua singularidade, enquanto uma escola que usa a abordagem por princípios, ela tem que necessariamente fazer 3 coisas. A aula tem que partir de uma abordagem bíblica, ela deve levar o aluno a um processo reflexivo e ela deve sim ser científica. Então você vai ter ali a historicidade, a geografia, a matemática, a linguística, a gramática por trás do conteúdo. Mas você precisa que esse conteúdo esteja reflexo, ou ele seja um reflexo de alguma coisa. E reflexo é aquilo que aparece do outro lado. E do outro lado da ciência, da academia, daquilo que se produz na universidade, precisa estar a palavra de Deus. Então, há mais de 60 anos, o Principal Approach já é implementado lá nos Estados Unidos, e há mais de 30 anos aqui no Brasil. Então, na sequência, depois desse slide, eu quero falar com vocês aqui no próximo sobre a definição dessa abordagem. A definição de uma abordagem, ela vai envolver o raciocínio sobre as verdades bíblicas, que vai, através de cada conteúdo, identificar os seus fundamentos. Fundamento tem a ver com alicerce. Você já parou para pensar como que um castelo medieval está de pé até hoje? Porque ele tem bons fundamentos. Então, a verdade bíblica, ela leva aos fundamentos do conhecimento e conduz a uma reflexão causa e efeito. Se o ensino tem que ser reflexivo, a reflexão desse ensino precisa pensar qual é a causa. Então, por que os animais são tão diferentes? Ou, por que na história as guerras acontecem? Ou, por que todas as palavras de uma determinada classe gramatical podem ou não podem ser acentuadas a partir da sua estrutura? Ou por que na geografia a cartografia precisa de elementos próprios dentro daquele mapa, ou daquele gráfico, ou daquela tabela? Então, a partir dessa causa, eu vou chegar no seu efeito. Então, a razão do porquê essas guerras acontecem, a lógica por trás da acentuação de uma palavra, a explicação, né, que traz um sentido, a pontuação de um texto, e o que isso vai produzir no aluno? Entendimento e formação do caráter. Toda a abordagem educacional aplicada dentro da educação por princípios, ela vai ter como resultado líderes servidores, erudição acadêmica baseada numa cosmovisão e o exercício da vocação. Isso significa que o seu filho, ao estudar numa escola de educação por princípios e numa escola cristã que usa a metodologia da EP, ele vai ter como foco a liderança servidora. Isso significa que ele vai ser um pesquisador, ele vai saber questionar os problemas a partir de perspectivas diferentes, ele vai aprender a servir, se engajar em
projetos comunitários, servir na igreja, servir a sociedade, ensinar o outro, saber relacionar-se com um grupo de estudo, com um grupo de trabalho, enquanto pessoa, enquanto profissional, e nós vamos preparar esse aluno para ser apto a cumprir a sua vocação dentro do seu propósito. Eu sempre trago esse exemplo de uma auxiliar de limpeza na escola que minha mãe trabalhou a vida toda como professora, e ela chegava e falava assim, eu sei quando a fulana limpou a minha sala, porque quando as outras meninas da limpeza limpam, a sala fica limpa, e quando eu chego a luz está apagada, e eu vejo que o chão está limpo, o lixo foi recolhido. Mas quando eu chego para dar aula e vejo que o chão está limpo, o lixo foi recolhido, a louça estava apagada, mas tinha um cheiro no ar, eu sabia quem tinha limpado. E minha mãe sempre usou esse exemplo para mim para dizer o seguinte, olha, não importa se você é um faxineiro, não importa se você vai coletar lixo na sua vida, meu filho, tudo que você fizer, faça bem feito, faça para honrar a Deus. Lutero chegou a dizer, né, se você quer ser um bom sapateiro, faça um bom sapato e venda pelo preço justo. Nós queremos que os nossos filhos sejam médicos, engenheiros, advogados, agrônomos, fisioterapeutas, fonoaudiologistas e todas as profissionais que estão aí no mercado de trabalho. Mas, antes de tudo, nós queremos que esses alunos cumpram o seu propósito diante de Deus. E você, pai, já se perguntou? Você talvez faça parte de uma comunidade de fé, seu filho estuda numa escola cristã, e se ele quiser ser um missionário, e ir para o campo, né, e pregar o evangelho na igreja perseguida. O nosso material e a escola que você escolheu colocar o seu filho e a parceria que a escola do seu filho tem com a ESEP vão ajudar o seu filho a encontrar esse propósito. Então, essa abordagem, né, na sequência, aqui no nosso próximo slide, ela traz uma aliança entre a família e a escola. Não existe uma abordagem em que a gente entenda que o colégio é um prestador de serviço. Né? O colégio ele não é um despachador, né? O colégio ele não é o Detran, onde a gente vai lá, entrega o nosso documento e pega a carteira de motorista. A escola não está ali simplesmente para prestar um serviço para o seu filho e para a família, mas essa escola está ali porque você, pai, procurou uma instituição de ensino para educar o seu filho. E o que é a educação? A educação é iluminar o entendimento, a educação é correção, né, do coração, do caráter, dos desejos. A correção é a instrução. Olha, abra o caderno, abra o seu fichário, faça o cabeçalho, começo de frase com letra maiúscula, ponto final no final de frase, espaço no começo de parágrafo. Isso é uma instrução. E a educação que acontece iluminando o entendimento, trazendo instrução, corrigindo o temperamento, o caráter desse aluno, ela vai ser desenvolvida na escola, em aliança com a família. Então, muitas vezes, uma família que não tem uma estrutura, pais que são divorciados, eu tenho exemplos disso que eu vou contar daqui a pouco, famílias que estão ali impregnadas em um ativismo religioso dentro da igreja e esquecem de cuidar das suas famílias, muitas vezes trazem, então, a quebra da aliança, né? E aí eu escuto muito isso. Felipe, eu não fiz a tarefa hoje, né? Eu sou professor também, porque a minha mochila ficou no carro do meu pai, e depois que eu saí do meu pai ontem aqui da escola, eu jantei com ele e tal, e eu fui para a casa da minha mãe. E aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe, eu esqueci de descer a mochila do meu pai, porque os meus pais são separados, a minha mãe trabalha 12 horas, né, 12 por 36, ou 8 por 24, né? Depende de cada profissão. E por isso que meu pai me pega na escola, eu vou lá para o escritório, para o consultório, para a casa do meu pai que faz home office, e eu fico com meu pai. E eu esqueci a mochila, por isso que eu não fiz a tarefa. Então, isso é uma desculpa que eu escuto hoje do aluno, que talvez seja uma realidade para você como pai. Uma outra conversa, né, ou desculpa que eu escuto na maioria das vezes, quando a gente pensa nessas famílias, principalmente nas nossas escolas cristãs, são alunos que chegam para mim e falam, prof, não fiz a tarefa. Por que você não fez a tarefa? Não, porque eu saí da escola ontem 6h20, aí meu pai me pegou aqui, a gente parou no McDonald's, parou na lanchonete, ou meu pai trouxe um lanche de casa, a gente foi para a igreja, porque meu pai é pastor, porque minha mãe é pastora, e aí a gente ficou na igreja até 10 horas da noite, eu cheguei em casa cansado, e eu esqueci de fazer a tarefa. Então, nós também precisamos pensar, essa criança que fica na escola das 7 da manhã às 6 da tarde, e que vai para a igreja às 7 da noite e fica até às 10,
e ela vai para casa literalmente dormir, porque no outro dia, 7 horas da manhã, ela volta para a escola numa rotina de integral, eu, como pai, preciso ter aliança com essa escola para ter um momento dentro do integral para que essa criança faça essa tarefa. Eu preciso, então, pensar se 1 ou 2 vezes na semana eu não consigo mandar o meu filho só para o período regular, seja ele o matutino ou vespertino, e tirar aquele dia, terça e quinta, segunda e quarta, para ter o meu filho em casa comigo e fazer a tarefa. Ou, se eu vou à igreja 2, 3 vezes na semana, obrigatoriamente, as outras 2 noites eu preciso dedicar aos meus filhos. Então, a escola, ela precisa estar em aliança. E quando a família quebra aliança com a escola, ela vai sobrecarregar a escola e colocar a escola apenas como um prestador de serviço. Então, sem essa aliança, os professores ficam limitados. Então, não adianta muitas vezes a gente pensar assim, porque o meu filho não progride, ou porque essa escola ela é fraca ou forte. Tudo depende de como a escola está em aliança com a família e de como a família constrói essa aliança. Então, no próximo slide, já na sequência, a gente pode se perguntar, será que cabe à escola? Será que cabe ao aluno? Será que cabe ao pai? Quem cabe organizar a rotina de um filho? A rotina das crianças, ou a rotina dos nossos filhos, ela deve ser feita a partir de pequenos detalhes, né? A gente precisa desenvolver um hábito de estudo. Sem esse hábito, não existe um aprendizado significativo. Na escola cristã que eu trabalho, há 4 anos, né, depois que eu mudei de cidade e tive o privilégio de continuar trabalhando numa escola cristã, os alunos estavam ficando muito folgados, né, e preguiçosos, porque eles tinham um calendário, as datas dos testes e avaliações. Então, o que acontecia? Eles não faziam tarefa, eles não entregavam exercícios, eles não completavam as atividades, eles não faziam os trabalhos e estudavam 1 semana antes para a prova loucamente, pagavam aula particular, os pais levavam os filhos para fazer psicoterapia, para fazer um monte de atividades naquela semana, e eles iam bem na prova. Por quê? Na semana que antecede a prova, ele fez Kumon, ele fez cursinho, ele assistiu videoaula, mas ele não plantou durante o semestre ou durante o bimestre. E muitas vezes nós, pais, somos convenientes com isso. Então, o que a nossa escola fez a partir desse ano de 2025? Chamamos todos os pais, todos os alunos, mudamos o calendário, mudamos a nossa proposta pedagógica e agora a prova mensal ela é surpresa. Qual é a regra? A única regra é, sempre que o professor termina o primeiro capítulo da unidade, cada unidade dos filhos de vocês no Fundamental 2, por exemplo, tem 2 capítulos, ou no Fundamental 1 é uma unidade sem divisão do capítulo. Então, sempre que o professor termina ali uma unidade, um conteúdo, um capítulo, vem a prova mensal. Que dia? O professor vai determinar se vai ser na aula simples, se vai ser na aula dupla, se vai ser imediatamente na mesma aula em que ele acaba o capítulo. Então, na primeira aula, ele acaba o capítulo, faz uma revisão, uma fixação e imediatamente já vem a prova, porque nós queremos justamente que o estudo seja diário. A escola pode contribuir, né, trazendo orientações, trazendo rotinas, mas o hábito do estudo diário precisa ser parte da sua casa. Então, na sequência, né, pensando aqui nesse próximo slide, como a família pode contribuir para desenvolver esse hábito da lição de casa? Então, o primeiro ponto é, eu trabalhei numa escola estadual durante o início da minha carreira, e eu tinha um aluno que toda aula ele não trazia tarefa. E aí, né, você não está fazendo a tarefa, né? E aí conversa com a diretora, conversa com a coordenadora, e aí chama o menino, vai para a mediação pedagógica, vai para a psicóloga da escola, era uma escola pública, conversa com a assistente social, e ninguém resolve o problema do aluno que não faz tarefa. Até um dia que eu virei para a sala e falei, meninos, hora do intervalo, pode todo mundo sair. E eu chamei ele e falei, você fica aqui, vem cá na minha mesa que eu preciso te perguntar uma coisa. Eu falei, olha, né, me conta como é a sua casa, como é a sua rotina. E ele me contou, né, então, a realidade dele. Ele morava num barraco, numa comunidade de favela, a 200, 300 metros da escola. Ele morava junto com o pai, a mãe e os avós. Ele tinha 7 irmãos, 8 irmãos, contando com ele. A casa, né, nesse barraco, ele com 2 irmãos mais novos dividiam um colchão de solteiro. Tinham 2 colchões de casal que ficavam encostados assim numa tábua de madeira atrás de uma cama de solteiro. A avó mais velha dormia na cama de solteiro. O avô dormia no chão junto com um dos netos.
né? E os pais dormiam, né, junto com os outros filhos, também dividindo um colchão com um bebê mais novo. Então, uma criança dessa, um aluno que era do 7º ano, ele não tem uma mesa, ele não tem uma luminária, ele não tem uma rotina familiar, ele sequer muitas vezes tem uma família presente. Como que eu vou cobrar desse meu aluno todos os dias a tarefa? E aí eu voltei para minha diretora, voltei para minha coordenadora, voltei para a psicóloga, voltei para a assistente social e falei, nós falhamos, porque nós estamos cobrando dele uma coisa que ele não tem condições de oferecer. Então, nós precisamos avaliar este aluno de outra forma. Você talvez tenha um filho neurodivergente, né? Talvez um filho com TEA, TDAH, algum tipo de laudo. A sua escola precisa ser informada. E não é, o médico disse que pode ser. Não, laudo de um neuropsiquiatra, né, ou de uma neuropsicopedagoga vai trazer o laudo certo do seu filho. E aí você, como família, vai organizar essa rotina. De 3 exercícios, ele vai fazer 1, né? De 5 atividades por mês, ele vai fazer 4, né? Que tipo de adaptação a escola vai combinar com o meu filho para eu poder realizar essa tarefa? Se o meu filho tem hiperfoco, né? Ele gosta de dinossauros, será que eu não posso, então, toda vez que ele vai fazer uma atividade, eu colocar 3 ou 4 dinossauros em cima da mesa e falar para ele, olha, o dinossauro está aqui te olhando. Hoje ele vai acompanhar a sua tarefa, e principalmente nos menores. A hora que você terminar, a mamãe vai vir aqui e nós vamos ler todas as respostas junto com os dinossauros, combinado? E aí o menino vai ficar olhando para o dinossauro, fazendo a tarefa. E eu digo isso porque eu já tive alguns alunos com dificuldade de atenção. Então, eu fui nas lojinhas de China, comprei alguns reloginhos daqueles tipo despertador, e eu falava assim para eles, olha, vocês têm 10 minutos para fazer atividade, naquele aluno específico. Programava o despertador para 10 minutos e deixava em cima da mesa dele. Falava, olha, tá no 5. Quando ele chegar, então, lá no 7, que ele vai ter passado 10 minutos, o relógio vai tocar e o seu tempo para fazer o exercício acabou. Isso é uma técnica de estudo, chama Pomodoro. Você pode pesquisar depois na internet. Mas, família, você pode criar esse espaço, você pode estimular o aluno, não é fazer a tarefa pelo seu filho, é estimular. Filho, eu vou destacar as palavras-chave. Filho, eu vou mostrar para você onde no texto tem essa resposta. E o aluno vai escrever, o aluno vai pesquisar, e é importante esse diálogo constante com a escola. Então, na sequência, nesse próximo slide, vem, então, a seguinte pergunta, né? Será que é importante fazer a lição de casa e quais são os seus objetivos? Bom, a lição de casa ela vai ser um reforço de todo o conteúdo que foi trabalhado em sala de aula. Ela vai promover a disciplina e ela vai estimular o autogoverno. Então, a tarefa de casa, ela é um incentivo para isso. A tarefa de casa, ela evita o esquecimento. Eu conto muito para os meus alunos, né? Eu sou professor na área de humanas, história e geografia, e às vezes eles ficam impressionados como eu escrevo rápido na lousa, ou como eu corrijo, às vezes, a prova com eles em alguns minutos, uma prova de 3, 4 páginas. Professor, como que você escreve tão rápido? Professor, né? Parece as perguntas dos contos de fadas, você vai entender o porquê essa analogia. Professor, por que você escreve tão rápido? Professor, por que você corrige tão rápido? Professor, como que você lê tão rápido o livro, o fichário, para fazer a correção, identificar quais palavras estão faltando no meu texto? E eu falo para eles, você está vendo esse conteúdo pela primeira vez. Eu já vi esse conteúdo o ano passado, o ano retrasado, eu já vi esse conteúdo há 10 anos em sala de aula, eu já vi esse conteúdo na faculdade, eu já vi esse conteúdo quando eu estudava na 7ª série, igual você, agora, né, 8º ano. Então, evitar o esquecimento é o ciclo de repetição. Como eu, professor, todos os anos, faço uma repetição do conteúdo, eu sei quais são as palavras mais importantes na história da Chapeuzinho Vermelho. A Chapeuzinho, a vovó, lobo mau, caçadora, floresta, cesta de alimentos. Então, olhando para um texto do aluno, eu sei se ele desenvolveu ou não uma ideia. Então, quando eu estudo diariamente e pego a prova, avaliação, trabalho, né, a OBMEP, a Olimpíada de Matemática, e faço uma avaliação externa, eu leio o exercício enquanto aluno e lembro dos elementos principais da resposta, porque eu fiz uma repetição daqueles fatos. Então, nessa sequência, né, se a gente pode pensar agora no próximo slide, o que a neurociência diz sobre isso? A neurociência diz que toda repetição e estímulo promove uma memória ativa. Então, a lição de casa ela vai ser uma repetição
do conteúdo dado em sala de aula, ela vai ser uma pesquisa profunda feita em sala de aula. Então, né, pesquise com seus pais, veja um documento, né, peça para os seus pais uma foto. De novo, voltando no assunto anterior, a família precisa criar essa rotina. Você, pai, precisa ter um momento, né? Não é para você fazer a tarefa pelo seu filho, mas para você direcionar o seu filho à tarefa. Filho, vem cá, vamos pegar o material. Filho, pega aqui, guarda isso, tira isso da mesa, ou coloca isso na mesa, né? Foca nisso e não foca naquilo, né? E você orientar. E a Universidade de Stanford, ela demonstrou, né, uma prática bem distribuída da lição de casa, e ela mostrou que essa distribuição dessa prática da lição de casa, ela é muito eficaz para o aprendizado, porque ela ajuda o aluno, inclusive, a manter um estudo mais concentrado. No próximo slide e no nosso próximo assunto, vem a pergunta: a lição de casa contribui para o desenvolvimento de competências? Claro que sim. A lição de casa, ela vai estimular a responsabilidade e a autonomia. Eu falo muito para os meus alunos que chegam para mim e falam: professor, eu não fiz a tarefa porque o meu pai... E aí eu já corto ele e digo: mas eu não dou aula para o seu pai. Então você, pai, também precisa ensinar o seu filho que a responsabilidade da tarefa é dele. Eu atendo alguns pais na escola que chegam para mim e falam: ai, professor, porque meu filho ficou de recuperação, ele não fez as tarefas, ele estava com muita dificuldade na prova, tem algo que você pode fazer para ele? Eu falei: tenho. Ele pode anotar a tarefa todos os dias na aula. Então você, pai, pode cobrar essa responsabilidade. Filho, o professor passou a tarefa? Onde está essa tarefa? E eu digo isso por um vício nosso, porque eu tenho duas filhas também, uma de 4 e uma de 2 anos, né? E a gente fica naquela coisa: ah, vamos então criar um grupo paralelo de pais para a gente compartilhar e tirar dúvida. Não, eu nunca entrei, nos 4 anos que minha filha está na escola, eu nunca entrei em grupo paralelo de pais. O meu canal de comunicação é com a escola. Quando eu preciso comunicar algo para a minha filha, que ela está doente, que vai ter alguma coisa, eu comunico para a escola. Se a minha filha faltou e tem lá uma atividade, uma tarefa, né, que ela precisa fazer nesse ciclo de alfabetização, recorte de letra, colagem, eu mando uma mensagem para a escola. E tudo que eu preciso da escola. E quando a minha filha chega em casa, né, às vezes a professora já estimula isso lá na nossa escola, né? A minha filha estuda na escola cristã que eu trabalho. Então, olha, cola na agenda do bilhetinho, olha, termina esse desenho, ou coloca na mochila de vocês o livro. E a minha filha não coloca o livro, não traz o estojo, não traz a folha de atividade, esquece embaixo da carteira, esquece na escola. O que acontece no próximo dia de aula? Vem para mim como pai a tarefa, né? A minha filha, né, Débora, não fez a tarefa de casa. Eu poderia ter a reação de virar, né, no primeiro dia e falar no grupo de pais, né, fora da escola: pessoal, tem tarefa hoje? A Débora não trouxe nenhuma atividade. Eu poderia chegar e devolver no outro dia para a escola dizendo: olha, a Débora não fez atividade porque a professora não colocou o livro ou a professora não colocou o estojo na mochila dela. Não, eu já ensino a minha filha que a responsabilidade é dela. Então eu chamo ela aqui em casa, abro a agenda e mostro: olha, hoje a sua professora escreveu um bilhete para o papai e para a mamãe. Então hoje não tem televisão. Ou no final de semana a gente não vai mais tomar sorvete. Ou nessa semana a gente não vai mais ao cinema. Então trazer essa consequência da responsabilidade é responsabilidade sua pegar o material, é responsabilidade sua anotar na agenda. Para, pai, de ficar correndo atrás de tarefa para o seu filho. Ensina que se ele não fizer, vai ter consequências. E não só consequências na nota, tira consequências em casa, né? Tira uma coisa que ele gosta. Eu conto para os meus alunos que o primeiro celular que o meu irmão teve, ele tinha 14 anos. Meu pai falou que não era para usar o celular em casa. Meu pai era muito bravo. Dava horário de dormir, tinha que dormir. E meu pai foi no banheiro à noite, passou na porta do quarto, viu a luz acesa e o barulhinho do celular. Meu irmão estava jogando aquele jogo da minhoquinha. No outro dia, né, meu pai chamou meu irmão, perguntou: você estava jogando de noite? Não. Tem certeza? Não. A luz do seu quarto estava acesa? Não. Por que a luz do seu quarto estava acesa? Não, não estava. Então, meu pai foi fazendo uma série de perguntas. Então, meu pai chamou meu irmão e falou para ele: então, traz o seu celular para mim. E meu pai, com muita dor no coração, tenho certeza que ele fez isso com muita dor. Meu irmão trouxe o celular, meu pai pegou o celular, pôs em cima da mesa,
pegou a caixa de ferramenta dele, pegou o martelo e bateu em cima do celular. Falou, o próximo celular que você tiver, você só vai ter quando você tiver o seu dinheiro e você estiver trabalhando. Porque o meu problema dentro daqui da nossa casa não é você usar o celular de noite, é você mentir para mim. Se você mente para mim porque a luz do quarto está acesa, se você mente para mim porque você está usando o celular durante a noite, o que você vai mentir para mim amanhã? Que você está namorando? Que você está usando droga? Que você está chegando em casa no horário? Aqui em casa eu só tolero a verdade. É pesado? É pesado, mas foi a forma que o meu pai teve de disciplinar um adolescente rebelde com 14 anos. Né? Eu tive outras disciplinas, eu era mais moderado, mas eu tive a disciplina de não poder ir em festas de aniversário, de não poder sair de casa, de perder a minha mesada, ou de ter que ir para o quarto mais cedo, ou do meu pai arrancar o cabo da internet, do celular, do roteador, levar para o serviço dele, deixar no armário dele e a gente ficar uma semana porque eu estava usando a internet de uma forma errada ou fora do horário. Então, a autoridade dentro de casa é você. A autoridade dentro da escola é o professor, mas o autogoverno é do aluno. E você precisa formar no seu filho maturidade emocional. Então, no próximo slide, né, dentro de uma educação por princípios, quais são os princípios? O autogoverno, a responsabilidade. Eu sou o responsável. E a mordomia. Eu preciso planejar o meu tempo, planejar a anotação na sala, planejar o meu tempo de estudo. E é através disso que no próximo slide a gente usa agora uma pesquisa, né? Os americanos têm pesquisa para tudo. Então, o Centro de Educação Pública norte-americano fez uma pesquisa e ele chegou a uma conclusão. Os alunos que fazem tarefa de casa todos os dias, eles têm um melhor desempenho em provas padronizadas. Consequentemente, esses alunos têm uma média maior do que os demais alunos da escola. E esses alunos estão mais preparados para fazer outras avaliações. Então, às vezes, você, pai, vira e fala assim, né? Ah, mas o meu filho fez uma prova, ele foi muito mal, ele está aqui nessa escola ou na outra escola há 10 anos, por quê? Será que ele faz a tarefa todos os dias? Será que os trabalhos estão sendo bem feitos? Será que ele tem desenvolvido responsabilidade e pesquisa? Se sim, dificilmente ele vai mal. Eu digo isso porque hoje, dentro da Alicerce, nós temos mais de 80 escolas, nós estamos presentes em vários estados do Brasil. Alguns estados e cidades nós temos mais de 5 escolas, especificamente 4 cidades do Brasil hoje com mais de 5 escolas, na mesma cidade, usando o nosso material, e a gente chega sempre a essa conclusão. O que faz a diferença no material da Alicerces, ou o que faz a diferença dentro de uma escola de abordagem educacional por princípios? É que quando esses alunos são submetidos a um teste externo, eles têm um bom desempenho. Nós temos uma escola nossa, na cidade de Mogi Guaçu, a escola vai até o 9º ano, os alunos saíam do 9º ano e prestavam o Instituto Federal da cidade. Durante 4 anos, a escola teve baixos resultados na aprovação do Instituto Federal. Depois, a escola passou a usar o Alicerces, usava uma outra editora cristã, né, de uma grande universidade confessional protestante, e trocou pelo material Alicerces. No primeiro ano de uso do material Alicerces, do 9º ano, uma turma de 11 alunos, 7, 8 alunos, né, tiveram aprovação no Instituto Federal. Isso por quê? Porque houve um estímulo à tarefa, ao exercício, à memorização, à argumentação, à pesquisa, ferramentas e habilidades que foram importantes e que levaram esses alunos para esse nível de aprovação. Alunos que fazem a lição de casa, quando chegam no ensino superior, têm 20% da nota maior em leitura, matemática e ciências, se comparado aos demais alunos. Então, no próximo slide, a gente vai se perguntar, né? Nem toda lição de casa é boa. A gente tem que pensar na qualidade e na quantidade. Então, a qualidade, ela precisa ter um propósito, ela precisa estar ligada ao conteúdo, ela precisa ser desafiadora, né? Abra o álbum de fotos da sua família, pesquise na internet, acesse o QR Code, leia o texto, interprete a charge, observe a figura, relacione a imagem, descreva, explique, analise. Essas palavras no modo imperativo são a taxonomia de Bloom. E nesse slide de qualidade e quantidade, ela não deve ser excessiva. Então, o recomendado é que ela tenha ali de 10 a 20 minutos por ano escolar. Então, por exemplo, um aluno do 6º ano, ele vai ter, em média, 60 minutos por dia de tarefa. Se ele teve 3 ou 4 aulas no dia, ele tem 3 ou 4 tarefas para fazer.
cada tarefa de 15 a 20 minutos, que seja ali 1 ou 2 páginas, né? Que seja fazer uma pesquisa e produzir um conteúdo. Claro que uma aula de produção de texto vai levar mais tempo. Claro que se ele tem dificuldade em matemática, ele vai gastar mais tempo. Mas quando a rotina diária de tarefa acontece, fica mais fácil. Então, nesse último slide, eu coloco aqui algumas informações bibliográficas que são importantes para você saber de onde vem essa pesquisa, né, que a Ana Beatriz Rinaldi fez para produzir esse conteúdo. E no final, a Ana Bia trouxe uma informação muito legal que eu quero deixar aqui na nossa tela para você. Se você não estiver conseguindo ler o QR Code, manda uma mensagem para o teu coordenador, para o diretor da sua escola e pede para a gente mandar essa imagem para eles. A ECEP tem um curso chamado Abordagem Educacional por Princípios na Família. Acessando esse QR Code, você tem acesso ao curso, mais o livro. Então, você vai ter um manual, né, para orientar a sua família. Você vai ter um curso, onde ali nós temos aulas gravadas, né? Ele é um curso atemporal, você pode fazer ele a qualquer momento, na maneira em que for mais fácil para você. Eu convido você a chamar o seu filho, se ele já está no 8º, no 9º ano, a fazer este curso com você, né? Se você quiser, convide outras mães, né, da sua igreja, da sua família ou da sala do seu filho a fazer esse curso com você. Montem um grupo com propósito, né, para este estudo. Não é um grupo para ficar pedindo tarefa, é um grupo com propósito de estudo e façam este curso. Apliquem ali os desafios, as tarefas, as rotinas e leve a abordagem para a sua família. Se você está em uma escola, você tem a parceria de uma editora, você tem uma parceria de uma associação que dá suporte para a sua escola e para a nossa editora, e agora nós queremos dar esse suporte para vocês enquanto família. Então, que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter ficado conosco. Que Deus abençoe. Então, você que nos acompanhou até aqui, né, passou por essas 3 falas muito importantes no dia de hoje, eu quero pedir que o Senhor ilumine sua mente, que o Senhor corrija o seu caminho, que o Senhor traga instrução para a sua família e que por meio desse nosso curso, nessa formação, Deus tenha tocado seu coração. Se você gostou, pega aí o link do YouTube e manda para aquele pai, né, que às vezes não é da escola do seu filho, às vezes você tem um pai lá na sua igreja, na sua família, que está com o filho estudando em outra escola e mostra para eles assim, olha, eu quero agora mostrar e compartilhar a verdade. O evangelho, né, o significado da palavra são boas novas. E eu gosto muito de uma definição que fala que o evangelho é um morador de rua ensinando para o outro onde ele encontrou pão. Então, que o pão da vida, o pão vivo, o pão celestial que hoje entrou na sua casa, na sua família, na sua vida como professor, possa ser compartilhado e que por meio da alicerces do ensino, das escolas cristãs, esse pão chegue na casa de muitas outras famílias e que esse pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje possa estar presente na nossa família e que tudo que nós fazemos e executamos possa ser feito para que o reino dele seja engrandecido. Muito obrigado, Pai, você que nos acompanha até aqui e que Deus abençoe sua casa e toda a sua família.